E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Daniel, professor de matemática. E nesse quarto bimestre, a gente vai dar continuidade aos assuntos de unidades de medida e cálculo de medidas, e a gente vai estudar um pouco sobre área. Então, dizemos que a área é a medida da superfície de uma figura geométrica. Quando a gente trabalha com área, a gente utiliza as unidades de medida de comprimento, então quilômetro, metro, centímetro, milímetro, elevadas ao quadrado. Então, quilômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Acho que a maioria de vocês já ouviu falar que assim, um lugar tem tantos metros quadrados, por exemplo, 100 metros quadrados, 50 metros quadrados. Isso quer dizer que a área desse local ela foi calculada e ela é equivalente a 100 metros quadrados ou 50 metros quadrados, como foi calculado e como foi achado esse resultado, né? Sempre a unidade de medida é elevada ao quadrado, tá? E como que a gente calcula a área, então, de um lugar? É isso que a gente quer saber, né? Então, ó, por exemplo, a área de um quadrado. Como um quadrado possui todos os lados iguais, para calcular sua área, basta multiplicarmos a medida do seu lado por ela mesma, isto é, basta elevarmos a medida do lado ao quadrado. Então, ó, eu vou colocar aqui a fórmula, tá? Ó. A área vai ser tudo isso aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês em toda essa parte de dentro aqui, tá bom? A área vai ser tudo isso. A fórmula da área eu vou escrever aqui dentro da figura, ó. A de área é o lado ao quadrado, que é a mesma coisa que lado vezes lado. Então, eu já vou usar isso aqui para dar um exemplo para vocês. Tudo bem, aqui é L, mas e se o lado fosse 2, por exemplo? Os dois lados seriam 2, aqui também seria 2 e aqui também seria 2. Todos os lados de um quadrado são iguais. Então, usando a fórmula que a gente escreveu aqui, a área dele seria lado vezes lado. Só que agora o lado vale 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é quanto? 4. Se não tiver unidade de medida, vai ser só 4, tá? Agora, por exemplo, se tivesse assim, ó, 2 centímetros, eu teria que vir aqui e colocar 4 centímetros. No começo eu falei que quando a gente calcula a área, a gente usa unidades de medidas elevada ao quadrado. Então, são 4 centímetros quadrados. E aí, a gente encontrou a área desse quadrado aqui, se ele tivesse lado 2. Mas não são só quadrados que a gente calcula a área. Então, a área de um retângulo. Para calcular a área de um retângulo, a gente só precisa multiplicar as medidas de sua base, que a gente chama de b, e sua altura, que a gente chama de h. E aí a gente encontra o resultado. Então, a formulinha da área do retângulo vai ser essa aqui, ó. Base vezes altura, onde o b aqui vai ser um número e o h vai ser outro. Qual número? Vamos supor aqui, ó, que seja 3 e aqui seja 5 centímetros, tá? E aí, como que a gente faz? A gente tem a fórmula aqui, ó. A é igual a base vezes altura. A área é base vezes altura. A nossa base, quanto que ela vale? Ó, 5 centímetros. Então, a nossa área vai ser 5 vezes a altura vale 3. 5 vezes 3, se vocês lembrarem da tabuada, 5 vezes 3 é 15. Acabou? Não, a gente tem a unidade de medida, que é centímetro, como é a área
quadrado. Então, a área desse retângulo aqui que tem base 5 e altura 3, ela vai ser de 15 centímetros quadrados. E a última figura que a gente vai ver é a área de um triângulo. Então, para calcular a área de um triângulo, a gente deve multiplicar a medida de sua base e de sua altura, igualzinho a gente fez no retângulo. Mas aí a gente ainda tem que fazer mais uma coisa, que é pegar o resultado dessa multiplicação e dividir por 2. Então, a fórmula da área do triângulo vai ser, ó, a gente pega a base, multiplica pela altura, igualzinho no retângulo, tá vendo? A fórmula tá. Só que aí no final a gente divide por 2 o resultado disso aqui. Então vamos para um exemplo aí, ó. Vamos supor que a base aqui seja de 10 centímetros e a altura de 7 centímetros. Eu tenho a fórmula, que é essa aqui. Então eu posso calcular a área desse triângulo. A base vale 10. A altura vale 7. Tudo isso aqui dividido por 2. 10 vezes 7 dá quanto? 70. 70, eu posso pegar o 70 e dividir por 2. 7 dá para dividir por 2, vai dar 3. 3 vezes 2 é 6. 7 menos 6 é 1. 1 não dá para dividir por 2, mas tem o zero, é o abaixo. 10 dividido por 2 dá 5. Exatamente 10. Resto 0, certo? Então, 70 dividido por 2, 35. Então, a área desse triângulo aqui é de 35, a unidade medida, centímetros quadrados. Pessoal, é isso aí sobre área, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. As atividades já estão postadas no blog, tá? Espero que vocês tenham entendido o assunto. Se não entenderam completamente, podem me chamar no WhatsApp aí a qualquer momento. E é isso aí. Bons estudos e até a próxima.